Boa noite. Mais uma terça-feira de estudo, que nós estejamos animados e focados no conteúdo que nós vamos abraçar nesta noite. Para iniciarmos, sempre é bom fazer aquele exercício de relaxamento. Vamos fechar os olhos alguns minutinhos. Vamos tentar esquecer os nossos problemas, nossas aflições, responsabilidades, tudo que está ligado ao mundo lá fora, para que a gente possa se conectar com o ambiente aqui da casa. Que Deus, nosso Pai, inspire a cada um de nós. Sobretudo, dê-nos força, intuição, energia para continuarmos a trilhar esse caminho. Que possamos bem compreender, modificarmos, renascer em espírito, em vontade, em pensamento. Nos tornarmos a cada dia pessoas melhores, mais equilibradas e mais ativas no bem. Que hoje seja apenas mais um episódio da nossa existência em que focamos no Evangelho como leme da nossa vida. Sabemos que é no mundo lá fora que colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos. Então, que a inspiração de hoje cale fundo no nosso coração, crie raízes em nosso espírito, para que na vida material nós possamos exemplificar o Evangelho nas nossas palavras, pensamentos e nas nossas ações. Que Deus nos inspire, nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós estamos no capítulo 83 do livro Pão Nosso, né? Cujo tema é Conforme o Amor. Só esse título dá para se falar um bom espaço de tempo. Vamos fazer uma introdução baseada só nesse título. Conforme o amor, né? Será que nós vivemos em conformidade com esse sentimento? Será que no dia a dia nós estamos espargindo, doando, compartilhando esse sentimento com o próximo? Será que nós estamos nos abastecendo dessa energia que é a mais poderosa do universo? Será que nós estamos compartilhando? Será que nós estamos recebendo daqueles que estão a conviver conosco diariamente? Talvez esse seja o maior segredo da nossa existência, que estamos ainda correndo para descobrir, que é o amor, viver em conformidade com Ele. Nós vamos ver sobre a visão de Emmanuel, detalhes sobre esse episódio. Está contido na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 15. Que não vamos levar ao pé da letra o que está ali escrito, mas vamos traduzir, né, o que está representando esse pequeno texto. Começa assim, ó. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão,
já não andas conforme o amor. Vamos trocar essa palavra comida por qualquer outra coisa. Vamos dizer assim, um bem material ao invés de comida na mulher. Se por causa de uma rusga, de uma briga por um bem material se contrista teu irmão, já não andas com amor. Ou seja, aqui é uma clara colocação de que nós precisamos muitas vezes abrir mão para viver bem, para não criarmos contendas, rusgas, brigas, ou magoar, entristecer ou destruir alguém. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não destruas por causa da tua... Vamos substituir essa palavra comida, que eu não gostei muito dela encaixando aqui não. Vamos pôr preferências, que é uma coisa bem genérica, tá? A gente não vai se focar em alguma coisa específica, e vamos trocar comida por preferências. Não destrua por causa das tuas preferências aquele por quem o Cristo morreu. Por quem o Cristo morreu é um modo de dizer que ele veio trazer toda a boa nova por todo mundo. Por quem que ele morreu? Por todos nós. Não há aquela conotação de que ele morreu para nos salvar. A morte dele nos salvou. Houve o sacrifício dele para nos legar a boa nova, que é o manual de conduta do ser humano. A partir dele nós vamos nos nortear nos caminhos da nossa vida. Então tudo isso foi feito pela humanidade. Então o que recomenda Paulo? Não destruas por causa das suas vontades, por causa das suas preferências, por causa do seu modo de achar, de agir, de ser o outro. Não criar contendas de forma alguma. Vamos ver as falas de Emmanuel. Olha só. Preconceitos dogmáticos. Encaixa lá no que eu falei, preferência. Você tem uma preferência religiosa, correto? Nós estamos na doutrina espírita, tem os nossos irmãos evangélicos, católicos, etc, etc. Cada um tem o seu norte religioso. Então, por causa da minha escolha, eu vou me debater com o próximo, eu vou me indispor, ou eu vou criar uma cisania, uma rusga, um mal-estar, ou uma agressividade, que é muito comum, ou um preconceito? De forma alguma. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse conceito de incompreensão. Verdade isso? Pois é, que triste, né? E o próprio Cristo sabia que as palavras dele iam ser deturpadas, iam ser colocadas contra ele. Você sabe por que aconteceu isso? Vou contar uma pequenininha história para vocês. Quando começou a preparação do advento, da vinda do Cristo na Terra, isso foi 1000 anos antes dele. Exatamente 1000 anos antes dele. Começou a preparação do nosso planeta para que o Cristo pudesse vir renascer. E a preparação dele é um organismo que estava muito elevado para voltar para a matéria.
Também, também. A sua condensação perispiritual para depois ele ter condições de ocupar, né, ser ligado ao corpo de carne, foi 1000 anos de refazimento, de retrocesso, não sei como que é a palavra que eu uso. Exatamente. Mas isso na questão do Cristo. A questão do planeta também foi todo feito um planejamento para que a mensagem dele pudesse fluir, porque o mundo era tão bélico, era tão agressivo, tão animalesco ainda, que se ele nascesse naquele período, naquele momento, ele não duraria. Então, olha só, foram 1000 anos de preparação. Se não me falha a memória, quando faltavam 200 anos para o Cristo renascer, foi que veio para o nosso orbe a sua mãe biológica, Maria, né? E quando ela veio para aqui, para o nosso plano Terra, o que ela fez? Ela ajudou na preparação, na limpeza, entre aspas, né, do orbe, para que, na hora que o Cristo viesse, o mundo tivesse menos hostil. Então foi feito o quê? O aprisionamento dos espíritos mais endurecidos, mais perversos, maus, né? E eles foram todos aprisionados numa chamada cidade no plano astral, né? Cidade umbralina, que por coincidência tinha o nome de Cruzada. E o formato da cidade, a cidade espiritual, o mapa dela, se você olhasse o mapa assim, era o que nós conhecemos hoje por suástica. Era o desenho de uma suástica. Esses espíritos foram aprisionados lá por 1000 anos. 1000 anos sem ter o contato aqui com o plano físico. E o que aconteceu nesse inteirinho? Eles se rebelaram. Lógico que se rebelaram. Foram aprisionados. Quem quer ser aprisionado? Ninguém. Mas era necessário, senão, se eles estivessem reencarnados ali junto, né, naquele período, eles massacrariam o Cristo rapidamente. Então ficou só aquele pessoal melhorzinho. Olha como é que nós éramos atrasados. Só ficou o pessoal melhorzinho ali. Os outros ficaram todos aprisionados. Mas como a lei da evolução, ela funciona para todo mundo indistintamente, aqueles indivíduos, eles não podiam ficar lá indefinidamente. Então, eles tinham que ser retirados de lá e renascer, né? Seguir o seu processo evolutivo aqui no plano Terra. Então, depois que aconteceu o nascimento do Cristo, toda a história que nós sabemos, para aqueles indivíduos serem retirados dessa cidade, o que aconteceu? Ali havia um enorme campo magnético que isolava-os, que não permitia que eles saíssem da cidade. Poderiam viver lá, tanto é que houve um grande avanço tecnológico, científico, dentro dessa cidade. Muitas coisas que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia foram planejadas lá. Uma delas é a pavimentação. Tá? Hoje é utilizado em tudo quanto é lugar, né? A pavimentação. Na época das cruzadas, eles utilizavam para drenar aqueles pântanos em que viviam, né? E ter um local de locomoção mais adequado, né? Estou tentando lembrar de qual que é a literatura desse livro. Eu acho que é do Francisco de Assis, né?
esse caso que eu estou citando para vocês, ou não. Depois eu lembro o nome. O sobrinho peregrino, pode ser o sobrinho peregrino também. Eu estou associando. Ou é um ou outro Francisco de Assis ou o sobrinho peregrino. Bom, então. Eu estou falando só superficialmente, né? Só para ter uma ideia. Então, o que aconteceu? Esses indivíduos que estavam ali aprisionados se tornaram inimigos ferrenhos do Cristo. A ideia deles, o plano deles é o seguinte: nós vamos acabar com a obra dele. E como a lei, como eu falei, a lei é de evolução, eles tinham que sair de lá. Com o tempo, aquela barreira magnética, ela foi enfraquecendo, de propósito. Mas os indivíduos, para ultrapassarem ela, eles ficavam totalmente como assim, desenergizados. Quando eles começaram a romper aquela estrutura magnética e sair da cidade espiritual, eles caíam do outro lado praticamente esbaforidos, exaustos, desacordados. E já tinha ali os trabalhadores do bem que os pegavam, né? E os conduziam à reencarnação. Então, direto, quando aqueles que já foram saindo, conseguiram sair dessa cidade, dessa prisão, já eram imediatamente levados à reencarnação e começaram a reencarnar. Só que nessa cidade espiritual, eles traçaram muitos planos de revolta. E um era o quê? Acabar com a mensagem do Cristo, deturpá-la, né? Matar pela raiz. E foi o que foi feito. Esses indivíduos passaram, uma vez reencarnados, já tinham no seu subconsciente essa ideia e começaram a adentrar a Igreja Nascente. E uma vez ali, né, começaram a fazer as deturpações que a gente bem conhece, né? Então, a Igreja do Caminho, que era assim, simples como era o cristianismo, exemplificado pelo Cristo, né? Ensinado pelo Cristo, começou a ser dogmatizado. E aí as mudanças foram acontecendo. Culminou na Idade Média com as cruzadas, que nada mais é, o nome cruzada, né? Por causa desses espíritos que prometeram vingança e estavam ali cumprindo. Então, no intuito na ideia de vamos salvar o túmulo do Cristo, as coisas do Cristo, né? As relíquias, foram lá onde estavam os mouros e invadiram, mataram, a famosa Guerra das Cruzadas. Isso eles falaram, nós vamos salvar tudo que é do Cristo, foi um meio. Um meio, porque pela guerra. Destruir. Foi mais de 8 das crianças, das mulheres. Pois é. O que aconteceu ali foi bárbaro. Tão bárbaro que até os dias de hoje o que acontece? Tem essa bendita guerra do Oriente contra o Ocidente. Esse ódio, né, que eles nutrem pelo Ocidente aqui tem raízes lá atrás. Porque imagina, você tem o seu povo, sua cultura, toda a sua vida está ali enraizada, vem um estrangeiro e mata tudo, rouba, estupra, se apropria, escraviza, causa o terror. Como que um homem reagiria nessa situação há 1000 anos atrás? Até nos dias de hoje, é o sentimento de vingança mesmo. É uma nação inteira que se revoltou contra a outra. E infelizmente isso ainda perdura até os dias de hoje, mas utilizado como instrumento na mão daqueles que têm um pouquinho mais de poder. Usam isso,
em seu benefício. Sempre foi assim na história da humanidade, né? Sempre tem aquele déspota, tem os seus asseclas e tem o povo ignorante que acredita que no seu governante. Aquele que naturalmente ele é manuseado, ele é esclarecido somente no que convém àqueles que o governam, e aí se governa com uma maior facilidade e usa esses indivíduos como escravos, como soldados, como descartáveis. Se apropriam, se enriquecem. E isso, na história da humanidade, pulula aí por todos os cantos, né? Então esse ódio, a ideia do Cristo ainda tem nos dias atuais. Por exemplo, no nosso meio, lá no Brasil, né, existem pessoas que agem contra o cristianismo. Tem essas seitas satânicas, né? Coisa mais... não convém falar dos outros, né? Mas é uma coisa absurda dos dias atuais. Mas, se for buscar a origem disso aí, logicamente cada um tem o seu dossiê, todo mundo tem seu passado, mas isso remonta lá de trás. Olha só, preconceitos dogmáticos fora de vítimas, sempre fez, desde essas eras seculares que a gente citou agora há pouco. E os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse conceito de compreensão. A gente sabe mais ou menos, eu acho que é no Sobrinho Peregrino mesmo, que tem essa história que eu narrei. E vale a pena ler, se cientificar-se disso, porque é muito importante para você entender um pouquinho da história, um pouquinho das coisas, como aconteceram, porque é um desdobramento no plano espiritual. A gente sabe coisas do plano físico, essas informações provenientes do plano espiritual a gente desconhece, né? São poucas as literaturas que falam sobre esse assunto. E é muito bom saber, porque aí você consegue preencher as lacunas das dúvidas geradas em torno desses assuntos. Tem muitas e muitas coisas incompreendidas que a gente só vai compreender quando a gente faz ligação com o que o alto aos poucos vai liberando para o nosso conhecimento. Ainda hoje os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam com corações e menosprezando sentimentos. Existem processos sectários nos dias de hoje? Pois é. Olha só. Não deveria, né? Não deveria. Viram só como é que é muito mais fácil a evolução intelectual do que a evolução moral? Olha o que nós temos em torno de avanços científicos. Já fomos até para a Lua, querendo ir para Marte, já mandamos sondas lá para Vênus, para outros lugares, para explorar Saturno. Já tem até fora do sistema solar, e nós não conhecemos quase nada um dos outros, nem o que somos. Acho que a gente deve falar que a tecnologia ainda, mais do que essa que nós temos, não vai chegar tão cedo, porque nós não temos ainda consciência de como usar, como manipular, a gente vai usar tudo que o máximo deve. O maior perigo que eu acho que a humanidade tem é a questão nuclear, né? Essa questão nuclear é super perigosa. Imagina, só se houvesse a possibilidade de nós encarnados adentrarmos de alguma forma o plano espiritual, entrarmos em contato e conseguir interagir com a outra dimensão.
Olha o estrago que poderia ser feito. Muita gente ia para o lado de lá para saber o resultado da Mega Sena. Boa ideia. Se vinga. Pois é. Mas nós não estamos preparados. E olha, Deus é soberanamente justo, perfeito, bom. Então, tudo que acontece conosco está dentro do planejamento dele. O que nós somos, o que está acontecendo aqui e acolá, a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, está tudo bem delineado. A gente pensa que é uma bagunça danada, né? Não é bagunça, não. Está tudo muito bem equacionado. Perfeitamente equacionado. Se não fosse isso, Deus não seria perfeito. A gente que ainda é muito pequenininho para entender essas coisas. Mas aos poucos. E esse avanço só vai se dar quando o nosso avanço moral der uma subida. Aí sim nós vamos adentrar. Por exemplo, nós estamos na doutrina espírita. Muitos aqui estão desde criança na doutrina espírita. O que vocês sabem do plano espiritual? O que vocês vivenciaram do plano espiritual já? Sem ser as literaturas. O que você já vivenciou? Nada. Muito pouco. E mesmo aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas, que têm contato direto com espíritos, o que eles fazem ali nas reuniões mediúnicas? Quase nada. Faz o mínimo. Por quê? Tudo tem um limite. Você não vai ter uma responsabilidade maior se você não tem competência para isso. Nós não temos competência moral ainda para avançar fora daqui. Tanto é que o próprio Chico falava que o nosso planeta é um planeta prisão, né? Então, tenta sair daqui. Olha o maior problema que o Elon Musk está enfrentando para fazer colonização de Marte. Nosso corpo não aguenta. Nosso corpo não foi feito. Nosso corpo não foi feito para o espaço. Aquelas pessoas que vão para o espaço, quando voltam, o corpo está detonado. Não foi feito para isso. Por quê? Esse é o nosso mundo. É aqui que nós vamos ficar. Pelo que eu li, todos esses que chegaram lá, né, e voltam, eles voltam meio que sequelados. Tem, todos com sequelas. Muitas sequelas. Né? Problemas auditivos. Problema de pele. Uhum. Por quê? É aqui o nosso lugar. Físico. É aqui. Estamos aprisionados aqui, ó. Isso aqui, que a gente acha que somos nós, é a nossa algema. Nós não somos isso aqui. Nós estamos aqui nessa algema. Tanto é que no momento do desencarne, as algemas são quebradas e nós temos uma liberdade ainda condicionada. Por quê? Olha como as leis de Deus estão intrínsecas em nós, como está escrito no livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. A consciência somos nós, o nosso espírito. Muito bem. Vamos lá. Desencarnei, né? Estamos falando de sair aqui do nosso plano e ir para outro plano. Desencarnei. Para onde que eu vou? A gente sabe 3 coisinhas básicas, né? Bem básica. Se a gente for ruim, vai para baixo. Se for mais ou menos, fica aqui. Se for bom, sobe. Não é isso? Mais ou menos é isso, né? Mais ou menos é isso. Então, se for para baixo, fica aqui mesmo, na região inferior. Se for mais ou menos, fica aqui mesmo, no meio nosso e vamos que vamos. E se for melhorzinho, sobe para o nosso lar que está no umbral. Então a gente não tem muita escolha, não. É tudo por aqui, não. Então, quem que vai se libertar daqui? Quem faz o avanço moral. Por isso ele é o mais importante de todos. Nosso avanço moral é primordial. Por que o Cristo veio passar para nós o Evangelho? À toa? Ah, não, é para o pessoal parar de brigar e respeitar um ao outro. É só por isso? Não, porque nós somos isso aqui. Nós somos amor. Mas não estamos ainda desenvolvidos. E o que faz a gente desenvolver? Essa vivência. Quanto tempo dura? Necessário. Tem espíritos
que estão vivendo aqui, a grande maioria, que foram expurgados de outros orbes, que vieram, são irmãos repetentes, que vieram de outros planetas, renascer aqui, mudou só a prisão, veio para essa prisão aqui, para aprender, a prisão, escola, hospital. Ou seja, ou é doido quem está aqui, ou é ladrão, ou é mau elemento, fica variando, hospital, prisão, escola. E para aprender a conviver um com o outro. Quer dizer, isso aqui é o paraíso? Não é. O que nos aguarda. Lembra aquela fala que eu até esses dias atrás, faz um tempinho, eu não sei se eu falei aqui ou foi na reunião de domingo, aquela fala de Lívia, a esposa do Públio Lentulus, quando ela desencarnou. Tem uma fala no livro Há 2000 anos, que ela falava mais ou menos assim, eu não lembro, não decorei a fala, mas o sentido é esse, que o que ela estava vivendo no plano espiritual, é tão grandioso, que faz tudo o que ela passou ser uma coisa quase que insignificante, uma coisa sem valor. E olha que ela sofreu. Quem leu há 2000 anos viu que Lívia sofreu muito. E ainda, além de ser acusada pelo marido, foi assediada por Pilatos, perdeu o filho, né, que foi sequestrado, e ainda no final foi morta nas arenas pelos leões. Bela vida, né? E ela falava que isso é insignificante perto do que ela estava vivendo no plano espiritual. Viveria quantas vezes forem necessários. Faz um paralelo, gente. Vamos fazer um paralelo. É grandioso demais o que nos aguarda, mas só entra lá quem tiver condições. Você tem que burilar, você tem que estar no prumo. Não basta fazer uma caridadezinha aqui, uma caridadezinha ali, tratar bem um ali, não. Você tem que se transformar. Mais ou menos aquele negócio da borboleta, né? Que está no casulo ainda, né? Tem que esforçar muito para romper o casulo, para poder suas asas estarem fortes e ela poder viver sozinho. E se alguém for ajudar lá no continente dele, ela sai lá logo. Pois é. Sozinho. Assim somos nós. É sozinho que a gente vai galgar. Quando as nossas forças fraquejarem, sempre vai ter alguém do lado que vai nos erguer. Sempre vai ter. Mas nunca vai ter alguém que vai nos levar no colo. Porque os passos, quem tem que dar somos nós. Porque se assim não fosse, não tem merecimento. Se não tem merecimento, não tem evolução. Imagina. Todo mundo vai ficar dependendo da mãe, né? A mãe faz tudo para os filhos, então ficaria todo mundo dependente do outro fazer aquilo que lhe compete. Por isso o Evangelho é tão importante e tão deturpado. Por que ele é tão deturpado, tão mal assimilado? Porque aqueles que são contra o Cristo, aqueles que querem manipular, a grande massa, como fazer se está todo mundo liberto em pensamento, em intelecto, em coração? Não. Então, até os dias de hoje se prendem a humanidade a pão e circo, como no Império Romano. Pão e circo. O que é o pão hoje? A pessoa ter condições de subsistência. Tendo condições de subsistência fácil, rápido, sem muito trabalhar, sem muito se esforçar, é o que todo mundo quer. E diversão. Quer dizer, se alimentar, ter uma vida confortável, não é só questão de alimentação física, ter um conforto
doméstico, uma estabilidade e diversões. Como muitos ainda são presos à matéria e ao que ela pode fornecer, muitos essa liberdade que é concedida aí atualmente, liberdade de ação concernente a bebidas, drogas, sexo, é o que a grande maioria procura. Cede isso para a humanidade. Você vai ter facilidade para se esgotar sexualmente, você vai ter facilidade para manter os seus vícios, suas diversões, e você vai ter um dinheirinho no bolso, aí você vai ter condições de subsistência mínimas, mas vai ter. Isso vai atrasar muito o processo evolutivo dessas pessoas mais simples. E essa pessoa mais simples que eu estou falando não é questão de condições, não. Simples aqui, simples, mais ignorantes, mais aquelas que não despertaram ainda, os chamados os que dormem, né? Os que vivem dos sentidos. Isso é uma grande massa ainda que é utilizada nos dias de hoje como escravos, né? De uma certa forma, por aqueles dominantes. E isso não é um privilégio da nossa geração, não. Isso acontece desde que o mundo é mundo. E só vai mudar isso quando isso que nós estamos vendo aqui, aprendendo a cada dia, estiver presente no coração e na mente de todo mundo. Então temos um largo trabalho na difusão, na divulgação das leis do Cristo, dos ensinos da Boa Nova. Isso aí é um dever, né? É um dever que nós temos para com toda a humanidade. Só vai mudar a partir de que, quando as pessoas realmente respeitarem e entenderem o que é o amor. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Até os dias de hoje tem esse negócio, né? Eu acho que tem umas coisas que pode comer, outras coisas que pode comer. Aí vem o Cristo e fala assim: o importante não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, né? Já foi totalmente contrário ao que se pregava, né? Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Eu queria saber por que naquela época, lá no judaísmo, sacrificavam-se. Vocês sabem dizer? O que sacrificava animal? Pegava lá um bezerro, sacrificava. Pegava umas pombinhas, sacrificava. Mas para quem? Para Deus. E por que Deus vai fazer com isso? Ele não pode nem fazer um churrasquinho depois, entendeu? É uma coisa insana. Isso é coisa lá dos primórdios. Pois é. Então, imagine se o Cristo não faz essa reforma até os dias de hoje. Nós falamos desse negócio de ainda existem seitas satanistas nos dias de hoje. O que eles fazem? Sacrifício é a mesma coisa que fazia, não? Aliás, eu sei mais ou menos, né? Mas segundo conta a história, né? Os hebreus foram escravos da Babilônia durante 200 anos. Então, esses costumes do sacrifício eram trazidos das tradições da Babilônia, né? Então misturou tudo. Misturou. Foi o que aconteceu. Até que veio o Cristo para fazer a separação, né? Porque... Aí veio o Cristo e fala, não, agora é tudo Mas como eles estavam naquele costume, então foi difícil. Essas contendas que teve do Cristo, principalmente com os fariseus, né? Os doutores da lei, por quê? Porque eles levavam a lei
Pois é. Ao pé da letra é entre aspas, né? Porque a lei mosaica foi misturada com aqueles costumes dos povos babilônicos, né? O Cristo institui uma nova trajetória. Aí ele se vai e vem a igreja, ela se transforma quando a igreja do caminho passa a ser a igreja oficial do Império Romano, né? E passa-se a falar Igreja Católica Apostólica Romana, e funde-se os cultos pagãos junto com a doutrina do Cristo e resulta na Igreja Católica. Aí já tem dogmas, aí já tem rituais, coisas que não existiam, nada, absolutamente nada, passou a ser incorporado ali na época se não me engano, do concílio lá de Nicéia, né? O Constantino, acho que o primeiro concílio de Nicéia que começou a mudar isso, e a partir daí só foi piorando, porque quem tomou a dianteira são as pessoas, os povos, as pessoas que estavam ali, as novas gerações, que estavam interpretando aquilo a seu bel prazer. E até os dias de hoje ainda acontece isso. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. Isso aqui é um tapa de luva na cara de qualquer um, né? Da gente mesmo, porque a gente não vive o Evangelho diariamente. Aliás, a gente é mais ou menos como um animal na sua fase evolutiva. Um animal tem o quê? Ele tem fragmentos de consciência, né? Ele não tem aquela consciência plena, 24 horas por dia. Tem fragmentos. A gente, com relação à doutrina do Cristo, é mais ou menos comparado aos animais. Ele tem fragmentos. Tem alguns períodos que a gente lembra do Evangelho, mas não é todo. Um dia nós viveremos plenamente conforme o Evangelho, mas aí vai demorar um pouquinho de tempo. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Como? Exemplificando, vivendo. Não tem melhor maneira de você ensinar do que exemplificar. Então, aqueles que estão aprendendo as lições, para aprender as lições da Boa Nova, que vivenciem ela, porque ao nosso redor tem milhares de testemunhos que vão sorver desses ensinamentos. Aí você aprende e não vivencia, você faz um desserviço ao Evangelho. Um desserviço. Porque as pessoas vão pensar assim: puxa vida, ele fala isso, né? Explica isso, mas não vivencia nada. Aqui é um santinho, lá fora é um demônio. O que adianta? Não vive de aparência, a gente vai enganar quem? Depois que a gente ficou sabendo que as leis de Deus ficam gravadas na gente mesmo, você vai tentar enganar quem? Está tudo ali gravado em nós. Não tem quem enganar. Não tem como se enganar. Constituiria absurdo transpor obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também a ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Lógico que a gente tem que entender, ter a indulgência, a empatia,
de saber que cada um está num estágio evolutivo. Que a gente não vai querer que o próximo pense e haja em conformidade com aquilo que pensamos e como nós agimos. Mas ele tem que entender que cada um está num patamar, né? E que a gente faça o melhor para poder exemplificar, passar um pouquinho do que nós já temos adquirido para o outro. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão, no cântaro da tua alma encontrarás infinitos recursos para auxiliar, para amar e para servir. Auxiliar, amar e servir. Você consegue fazer isso na sua plenitude quando você já tem um certo patamar evolutivo, já tem enraizado no seu coração amor ao semelhante, indistintamente de quem seja, mesmo que ainda de forma pequenininha, embrionária, mas a gente já tem um parâmetro a seguir. Auxiliar nada mais é do que fazer o amor, criar pernas, criar braços, criar movimentos e agir. E servir nada mais é do que a nossa interação com o mundo lá fora. Nós estamos aqui para aprender, lógico, sabemos disso, mas para servir. Tanto é que o Mestre disse uma frase importantíssima que a gente não dá muita bola. Aquele que quer ser o maior, que seja o servo de todos, que sirva ao próximo. Esse é o nosso destino, esse é o nosso trabalho maior. Mas para servir você tem que se preparar. É como profissional, né? Que se prepara anos e anos a fio, estudando, estagiando, para poder posteriormente exercer a sua profissão em benefício da sociedade. No mundo real nosso, é assim que funciona. O mundo real é o mundo espiritual, né? Só trabalharemos se estivermos preparados para esse mistério. Lógico que a cada um será dado a tarefa de acordo com as suas possibilidades. Qual que é a nossa? Cada um, né, deve se avaliar e saber em que patamar que se encontra. Perfeito? Vamos em frente? Vamos para o próximo. Capítulo 84. Levantando mãos santas. Meu Deus. O que eu vou falar desse título? Levantando mãos santas. Não posso nem levantar as minhas. De santa não tem nada. Então deixa eu ficar com elas quietinhas aqui. Vamos lá, vamos apelar para o Emmanuel, ver o que ele está falando aqui na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Olha, vamos traçar um contexto aqui. Paulo estava escrevendo uma carta a Timóteo. Quem que era Timóteo, não? Era um aprendiz dele, é um discípulo, né? Timóteo é aquele que era novinho, né? Eu acho que o Paulo teve contato com Timóteo numa das primeiras viagens que ele fez. Eu não lembro para qual cidade que foi. Foi uma das primeiras.
E ele se encantou com a sabedoria, né? A série que eu vou te falar era o filho humano. Ele era bem jovem. Então Paulo estava redigindo essa carta a Timóteo. E ali estava essa passagem. Quero, pois, que os homens olhem em todo lugar. Vamos contextualizar isso aqui. O que é orar? Quando a gente subentende que orar é aquele estado que você entra em estado de êxtase e começa a orar para Deus paradinho, assim, falando palavras repetidas, tentando uma conexão com o alto, isso aí que é o orar? É isso que ele está querendo dizer? Que os homens olhem em todo lugar levantando as mãos santas sem ira nem contenda. Mas se eu estou orando, eu não estou irado, né? Não estou criando contenda quando estou orando. Então esse orar tem um outro significado. A verdadeira oração é aquela que nós fazemos em silêncio. Não tem aquele conselho que nos dá, vivamos em oração? Quando você leva ao pé da letra, você pensa assim, eu acordar, eu tenho que rezar. Eu vou tomar café, eu tenho que rezar. Muita gente confunde orar com rezar, com um texto decorado. Então, quando fala assim, tem que viver em oração, a pessoa leva ao pé da letra e fica o dia inteiro rezando. Agora tem que rezar o como é que chama aquele negócio? Terço. Né? E ela vai lá. Entre no seu quarto e ore. Tem pessoas que fazem isso ao pé da letra. Só que entrar. De acordo com a simplicidade, né, da pessoa, ela vai entender dessa forma mesmo. Mas não é isso. Viver em oração é você viver em conformidade com as leis, nem lei né? Com o Evangelho, com a Boa Nova, com os ensinamentos cristãos. É isso. O livro O Grande Enigma, é um livro que eu já li 3 vezes. Eu acho um poema. E tem um trecho lá que fala de orar. Você pode orar no meio do mato, no meio de uma floresta, perto de um rio, porque Deus está ali. E você pode orar olhando para cima, sentado no chão, da maneira que quiser, mas em contato, em sintonia com tudo aquilo. Falar naquele livro é uma maravilha. A gente tem uma herança que a gente carrega conosco, né? Que foi herdada das eras passadas que vivemos sob o jugo da igreja, né? Igreja cristã. Então aquilo que nós aprendemos séculos e séculos atrás está enraizado na gente. E é difícil você se livrar daquilo que está enraizado. Então, a gente tem que compreender, incorporar esses novos ensinamentos, essa nova conduta, esse novo jeito de ser e praticá-lo. Eu lembro, minha época de infância, as escolas eram predominantemente católicas. A gente entrava na sala de aula, rezava assim que entrava, rezava para sair para o recreio, rezava para ir embora. Quando dentro no pátio rezava para entrar para a sala de aula. Então era muito
um lado eu achava ótimo isso. Eu acho deveria existir até os dias de hoje, para falar a verdade. As pessoas aprenderem a ter respeito à religião. Hoje já não tem respeito. Hoje banalizou-se, né? Deixa as crianças crescerem a bel prazer. Elas escolhem o que elas querem fazer, né? Sem ter base, sem ter parâmetro, sem ter alguém que ensine, como é que vai aprender? Então isso é algo ruim que aconteceu, né? Essa liberdade de escolha sem a pessoa saber o que vai escolher, sem saber como que são as coisas. Antigamente as professoras liam trechos do Evangelho dentro da sala de aula. Eu ainda sei, nos dias de hoje, aquilo que foi lido lá quando eu estava no primeiro, segundo, terceiro ano do primário. As professoras liam. Quando eu travei contato com a doutrina e comecei a ler as ocorrências apostólicas, né, eu já sabia, já tinha ouvido isso, já tinha nada, eu só estava recordando. Olha a facilidade que isso me deu, né? A ajuda que isso me deu. Mas estou tentando lembrar de onde que eu parei. O problema é que nós somos herdeiros dessa herança cristã de outras eras, que era meio enraizada o modo de pensar. Era assim incutido um Deus punitivo, né? Ainda um Deus que tinha preferências, que descartava, uma coisa absurda, né? O Deus que descartava, se você não for bom, você vai para o inferno. Poxa, não faz o menor sentido isso. Mas punha medo, trazia respeito, temor, né? O famoso temor. Sou temente a Deus, né? Imagina. Se Deus é por amor, não condiz. Nem um pai dá uma pedra ao filho que pede pão, né? Que dirá Deus? Bom, eu me perdi um pouquinho, acho que eu estava, mas eu vou começar de novo. Vou ler o texto aqui. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que orem em todo lugar é que vivenciem, vivam a vida em perfeita oração, equilibrado, com o sentimento ligado ao alto. Como que você liga a Deus? Pela religião. Que religião? É o que foi exemplificado na Boa Nova. Está ali toda a religião, tudo aquilo que nós precisamos. A partir do momento que nós vamos entrando no entendimento, porque uma coisa é ler, outra coisa é entender. Ler, todo mundo pode ler. Compreender, às vezes, só a vida, só as dificuldades, só a solidão, as perdas é que fazem a gente entender realmente o que está escrito no Evangelho. Às vezes a gente lê e fala, nossa, que coisa bonita, que coisa maravilhosa, mas não aplica. Mas no momento da dor, da perda, do sofrimento, você se recorda, é ela que te consola, aquela mensagem que te consola, aquele ensinamento que te dá um reavivamento na fé, esperança no novo dia. Mas muitos utilizam ainda a religião um como o outro, contra o outro, para guerrear, para favorecer, se utilizar dela benefício próprio. A gente fala tanto de Paulo e é uma das lições mais maravilhosas que eu guardei do livro Paulo e Estevão
foi uma frase, uma pequena frase que ele falava. Eu acho que para mim foi a mais importante do livro. Uma frasezinha. O livro é maravilhoso. Quem já leu o Paulo Estevam, não tem igual. Mas tem uma frasezinha que Paulo falou várias vezes durante, que é o seguinte: não sede pesado a ninguém. É uma das frases que denota um maior respeito ao próximo. Não sede pesado a ninguém. Aonde você for, leve o seu tiar, faça o seu tapete e provê o seu sustento. Não sede pesado a ninguém. Aonde você for se alojar, não seja pesado. Você não vai se alojar de graça. Você não vai ser pesado a ninguém. Isso é maravilhoso, porque vamos trazer esse contexto para o nosso núcleo religioso. Quanto que vocês acham que eu recebo para dar o estudo aqui? Olha. Quanto você acha que o centro me paga para eu dar o... O centro não paga, mas o que vem igual você recebe. Não, eles não mexem com dinheiro, estou falando de dinheiro. Você recebe. Nada? Nada. Nem um dízimozinho? Nada? Uma cestinha básica? Nada? Nada. Pois é. Interessante que eu não recebo nada e me acho devedor. Eu acho que eu faço pouco e deveria contribuir mais. Acho que eu faço muito pouco mesmo. Que isso aqui, para mim, para eu estar aqui, isso é minha forma de pensar, eu deveria pagar para estar aqui. Eu deveria pagar para estar aqui. Porque é um privilégio estar em contato com uma literatura tão grandiosa, poder trocar informações. Muitas das coisas que eu falo, nem eu sei o que eu estou falando às vezes, pela inspiração que é dada, né? Às vezes você pega um determinado capítulo, um título, alguma coisa, e começa a falar e as coisas vão se clareando. Mas eu não pensava assim, como é que eu estou falando isso? É isso aí que você recebe. Pois é. Então eu estou aprendendo tanto quanto, ou mais ainda, do que estou repassando. Então o prazer de estar em contato, de ser útil, de servir, não tem que pague. Não tem que pague. Mas muitas pessoas se aproveitam da religião como um meio de vida. São remunerados. E, com todo respeito àqueles que fazem isso, eu não estou falando pela doutrina, estou falando por mim. Eu acho que não deveriam agir assim. Não deveriam. Que a gente tem que dar de graça aquilo que nós recebemos de graça. E com as coisas do alto, o próprio mestre já deu exemplos e mais exemplos. Lembra daquela passagem dos vendilhões do templo? Era outra época, outra situação, né? Que ele expulsou, entre aspas, a história não foi bem essa, mas ele falava: olha o que fizeram da casa do meu pai no mercado. A gente não quer que a religião seja isso. A religião é para erguer o ser humano. É aquele que está passando por provas
por dificuldades, por provações extremas, por dores agudas, ter consolo, ter fé, superar, renascer, aquilo que tu falou, renascer em Cristo, né? O que é renascer em Cristo? É você renascer com uma nova visão da vida, uma visão real, não uma visão materialista, ilusória. Não é possível. Na hora que o computador esquenta, começa a acontecer isso. Onde que eu estou? No terceiro parágrafo? Não, primeiro parágrafo. Ele começou. Quê? Não começou ele. Tá no primeiro. Só leu o treino de Paulo. O Evandro não falou nada no comentário do Evandro. Olha o Alzheimer chegando. Mas vamos lá. Vamos ver o que o irmão nos fala sobre esse texto. Nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar. O que é lobrigar? Alguém sabe? Enxergar com dificuldade é uma das. Oi? Enxergar com dificuldade. É? É uma das. Então vamos lá. Alguns aprendizes desejam enxergar. Enxergar com dificuldade. Enxergar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. O mal entender, né? É, Entender de forma errônea. sei. Praticamente Uhum. Alguns aprendizes desejarão obrigar o texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ir nenhum tempo. Bom, você já falou lá em cima. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta seu trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Então não é só aquele momento religioso, né? Aquele momento separado para a religação com o alto. Mas ele fala aqui, ó. O apóstolo menciona a ação honesta que fez no homem que colabora com a providência divina e reporta seu trabalho de cada dia. É a tal da vivência do Evangelho. A vivência mesmo. Não é sair para aí falando, espalhando o Evangelho. É você vivenciar ele. O que você falar, que as palavras sejam doces como doces são as palavras do Evangelho. Que sejam amorosas tão quanto. Que sejam caridosas tão quanto. É no mundo lá fora que nós realmente devemos viver o Evangelho. Não é só no momento de contemplação, no momento de reunião religiosa. Ou num ato externo, onde você cria um louvor que eu acho desnecessário. Desnecessário. Eu tenho uma dificuldade, olha o meu lado ruim, caçando assim, fala o teu lado ruim. Mas como a gente tem, eu sou transparente nisso, é o seguinte: o que adianta você ficar, entre aspas, puxando o saco do alto? Ah, Senhor, como é grandioso o seu amor,
como que é grandiosa a sua bondade, a sua compreensão. E você falando palavras assim de louvor, bajulação. A gente já sabe que Deus é perfeito, que Ele é justo, que Ele tem todos os atributos. Para que eu vou ter que ficar falando? Qual que é o sentido, qual que é o significado disso? Eu não consigo compreender dessa forma. Todo mundo pode me massacrar, pensando de outra forma. E uma coisa é uma escolha individual, uma visão individual de cada um. Eu estou falando a minha visão. Que não adianta você ficar bajulando. Aí você sai desse estado de contemplação, você volta a ser você mesmo, falando barbaridades, fazendo tudo errado e esquecendo completamente o seu lado religioso. Essa bajulação eu não entendo como uma coisa profícua, uma coisa salutar. Eu acho uma enganação. É um cordeiro perante Deus. E um dom perante a sociedade. O que adianta? Pior que isso é ainda a tal da barganha. Se acontecer isso de arrumar um emprego bom, né? Tem que ser bom. Um emprego bom, eu vou rezar 3/3 toda sexta-feira. Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem? Se um católico estiver me ouvindo nesse instante, vai me massacrar. Eu não estou falando mal, eu estou falando no meu pensamento. Tá? Eu estou falando no meu pensamento. O que adianta? Qual que é a lógica? A lógica é você ser o Evangelho no dia a dia. Deus não quer nenhuma bajulação, contemplação, nenhuma barganha, nenhum negócio. Não tem negócio com ele. Nem sacrifícios. Nada, sacrifício. Oferenda, sacrifício. Para mim, isso é barganha. É tipo de coisa de um ser humano. Com as coisas de Deus não se barganha. As coisas de Deus você aprende e exemplifica. Nós somos a cópia imperfeitíssima dele, mas tem um grande potencial a ser burilado, a ser lapidado. E só se lapida, só se burila na vivência do dia a dia. Você sendo o que você aprendeu. Agora, na bajulação, no negócio, na interação, esses vícios que a humanidade adquiriu ao decorrer dos séculos, utilizando-se da religião em proveito próprio, isso não me passa aqui na garganta. Não me passa. Então nós temos que acordar para realmente, como um dos maiores trabalhos que nós estamos tendo no centro é despertar as pessoas para a realidade da vida. Tem gente que está vivendo aí, não sabe nada sobre si. Pergunta, o que é você? O que é você? Não sabe dizer. O que vai acontecer quando você se encarnar, morrer? Não sabe. Como que você vai viver a vida? Não sabe. Não tem norte nenhum, vive por viver. É como se fosse um zumbi. Um zumbi. E é muitas vezes manietado, guiado por outras pessoas. Na preguiça mental de pensar, de traçar, de delinear a sua vida. Tem muitos. Tem as suas preferências. Esse aqui ninguém mexe, mas depois esse lado aqui, o que o tal pessoa falar, eu vou por ele. Tal pessoa falou, está certo, está justo. Não desenvolve o seu intelecto, não aprimora as suas virtudes, a sua parte moral. O que adianta? Passos de tartaruga. Quando a gente tem as rédeas da vida e a gente traça aquilo que a gente quer ser, o caminho que nós queremos seguir, poxa, você está criando o seu futuro.
Todo mundo quer ter avanços. Todo mundo quer uma vida saudável. Todo mundo quer uma estabilidade. E dá para se conseguir isso? Dá. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu nunca consegui nada. Mas totalmente indisciplinado, totalmente ligado a questões totalmente desconexas da realidade. A partir do momento que você entende, compreende, vivencia, nada te detém, nada te detém. Mas cada vez que a gente enrosca num erro, num vício, aquilo ali atrasa a nossa marcha evolutiva, atrasa muito. Percalços nós vamos ter, só o fato de estarmos reencarnados já é um problemão para nós. É uma maravilha, é uma bênção, concordo, mas é um problemão. Por quê? Você vai ter que arrastar esse corpo para onde você for. Você vai dormir, tem que levar teu corpo. Você vai no banheiro, você tem que levar teu corpo. Você vai trabalhar, você leva o seu corpo. Olha o peso que é esse negócio aqui. Já pararam para pensar nisso? Precisa de manutenção todo dia. Todo dia precisa de manutenção. De vez em quando dá uns problemas que só tem que levar na funilaria, tem que levar no mecânico, né? Porque dá problema. Aí dá uma recalchutada, uma melhoradinha aqui, cai no buraco de novo, pô, quebra de novo. Então, se a gente aproveitar as propriedades daquilo que nós nos dispomos para viver bem a vida, poxa, a gente vai ter um avanço grandioso. Vocês não fazem ideia do que esses 90 minutos que passamos juntos aqui, do que isso nos auxilia, que isso nos ajuda. Estou falando por mim, tá? Eu acho que cada um faz a sua avaliação, mas por mim isso aqui não tem o que pague, não tem o que pague. Ter um contato é diferente. Você pegar um livro, ler sozinho em casa, você lê 2, 3 frases, o pensamento já vai lá na televisão, já ouve alguém falando, né? Já entra alguém e você já desconecta. Aqui nós estamos todos focados no ambiente que você vê, nós estamos aqui exatamente 80 minutos aqui, totalmente focados em falar de Evangelho, e ninguém se cansou. Não sei o pessoal que está ouvindo, assistindo na internet, né? Mas aqui ninguém se cansou, porque nós estamos focados, queremos, e quando a gente quer, tudo se modifica. Mas vem para uma reunião, vem para um estudo que você não quer estar aqui. Você vê que cruz que é ficar aqui dentro, que dificuldade que é. Mas quando você quer, as coisas se transformam. Tudo. Não tem gente que gosta, que nem o Geraldo, que gosta de física, que entende física, que eu acho uma chatice violenta. Ele, uma facilidade grande, ensina pra gente como se fosse 2 mais 2 igual a 4, conceitos grandiosos. Mas por quê? Tenho toda certeza, você gosta, não gosta? Eu não sei de onde veio, mas... Porque gosta. Se não for dessa vida, que com certeza... Acho que por causa da facilidade que tem, né? Então... Pois é, tudo que a gente gosta, a gente aprende porque gosta, é herança para a próxima vida. É herança para a próxima. Você já nasce sabendo. Não tem um monte de gente que está renascendo aí? Eu acho que é os dois, assim, ó. Gosta porque aprende e aprende porque gosta. Então... Pois é. Tem muitas crianças aí. Criança de cor, de 1 ano, tocando piano, Beethoven. Agora é moda um rapazinho que deve ter uns 3, 4 anos de idade, que fala tudo do corpo humano. Já viram esse negócio? Dá um choque, nem É um menino de 5 anos, né? É. Nossa, eu não...
prática arqueológica, antropológica. O que ele falou num vídeo de 5 minutinhos, eu não aprendi a vida inteira no colégio, de corpo sobre corpo humano. Da onde que vem isso? Porque gosta. Tudo que a gente gosta aprende e fica gravado não no nosso cérebro físico, fica gravado no nosso cérebro espiritual. Quando você renasce, você vai ter toda essa bagagem. Esse que é o segredo da evolução. Se a gente não aprende a amar, essa é uma forma de amor. Amor ao conhecimento, amor ao trabalho. Tudo que você não faz com amor, você vai fazer indefinidamente até aprender a gostar do negócio. Quer ver? Quem que fala outro idioma aqui? Ninguém fala outro idioma? O Mário. Pois é, por que a gente não lembra dos outros idiomas que a gente já viveu? E de outros países que a gente já viveu? Por que a gente não lembra? Mas tem gente que lembra. Por que será? Por que será? Vocês já ouviram falar de um tal de Champollion? Foi aquele que traduziu, foi responsável pela tradução da Pedra Roseta, que a partir dessa tradução conseguiram decifrar os hieróglifos egípcios. Da onde que veio esse conhecimento? De outras eras. Mas por que ele tinha isso, essa condição, essa facilidade? Ele pegava um texto egípcio e lia. Porque ele viveu naquela época, né? Ele tinha todo aquele conhecimento. Então, aquilo que nós fizemos com amor, com toda certeza, quando você estiver na próxima encarnação, dentro da sala de aula, a professora estiver falando, você vai estar só relembrando. É isso? Tá. Não precisa estudar, porque você já sabe, você vai só recordar. O Platão que fala, né? Lembrar é recordar. Pois é. Está registrado. Está registrado. Você dá por favor, né? Por favor, né? Você vive 20 encarnações. Vai ficar só com a bagagem da última? Não faz o menor sentido. Agora eu perdi mesmo onde que eu parei. 1, 2, 3, 4. Lendo, né? Então vamos terminar aqui em 5 minutinhos só. Lendo o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa dioturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, desprendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Ação no nosso dia a dia todos nós fazemos. Agora, como que nós fazemos? É essa a alusão que Paulo está se referindo. Como fazer? Como vivenciar? Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Que a partir do momento que nós aprendemos uma coisa aqui e lá fora somos outra pessoa, a gente não aprendeu nada. Ser policiado. Veja que essa instrução que sempre é dada aqui no centro é importantíssima. É repetitiva, mas importantíssima. Faze todo dia a tua reforma íntima. Perscruta teu íntimo. Veja o que tem de bom, o que tem de ruim. O que tem de bom você cultiva, o que tem de ruim você alija.
tira fora, troca por uma virtude, por um bom pensamento, por um bom planejamento. Troca uma má ideia por uma boa ideia, uma má ação por uma boa ação, um pensamento destrutivo por um pensamento construtivo. Isso nós estamos arquitetando o nosso reino dos céus, que jaz dentro de nós. Se nós não arquitetarmos esse reino dos céus, a gente vai procurar indefinidamente aí em nosso lar. Quando eu morrer, eu vou para nosso lar, que beleza, lá é um paraíso. Não é, lá não tem churrasco. Brincadeira. Por quê? A gente vai buscar ainda, nesse lugar, as nossas preferências. Estamos aqui animalizados, enraizados com as coisas do nosso cotidiano. Como que nós vamos nos adaptar lá? Por exemplo, eu falei brincando, mas é verdade. Vamos ter dificuldades extremas de adaptação na questão alimentar. Nem de soja. Lá é suquinho e olha lá. Não, isso aí é um problema. Esse é um problema grave. Esse é um problema grave que nós vamos ter que, chegando lá, a gente vai rever conceitos. Mas, não, que maravilha. Hoje eu estou, à medida que a vida vai ficando mais agitada, você transfere a tua agitação para alguma coisa, né? Geralmente a gente transfere a agitação nossa para comida. Então, lógico que nisso a gente ganha uns pezinhos. Mas antigamente eu não era tão ligado à alimentação, eu tinha uma preguiça de comer. Às vezes, na maioria dos meus finais de semana eu não almoçava nem jantava. Nem sábado nem domingo. Almoçava, jantava e convivia bem com isso. Aí no serviço, logicamente, eu almoçava, depois nos dias de semana, normal. Mas eu achava que era uma perda de tempo. Olha o tempo que você gasta para alimentar, né? Estou falando da comida prontinha. Se tiver que fazer, então, nossa. Então, você vai sentar na mesa ali. Aí você pega o garfo, põe o negócio na boca, mastiga e engole. Mastiga. Olha que coisa mais chata. Pensa aí, você faz isso toda hora. E fala, nossa, que vontade de comer. É uma coisa chata, monótona, né? É muito... dá prazer, porque você vê prazer naquilo lá. Mas se você mudar o foco, você vai ver que não tem tanta importância. A importância geralmente a gente que dá, a dependência. Lógico que a gente tem que alimentar para ficar vivo, né? Isso aí é inquestionável. Mas se no nosso lar a gente tivesse que fazer as mesmas coisas, puxa vida, seria meio chatinho mesmo. Então eu acho que aquela aguinha que eles servem lá, eu acho que é uma boa transição. Mas caldo do quê? Caldo de flor? Caldo de grama? Caldo de galinha não é. Caldo de galinha não é. Então caldo do quê? É que a gente tudo associa ao nosso lar, né? Mas naquele Violetas da Janela, a atriz, né? Ela também fala muitas vezes, que não mudou muito a parte das necessidades fisiológicas, orgânicas, a parte de alimentos, por um determinado período adaptativo. Eu acho que cada colônia, A Nete Guimarães, que ela explica legalzinho essa questão da alimentação. Faz parte do plano que nós nos encontramos, do plano físico que nós nos encontramos. A alimentação ser assim. Porque se fosse fácil se alimentar, primeiro, nenhuma espécie evoluiria. Porque a necessidade faz com que você se articule para conseguir o alimento. Aí você vai ter que usar o quê?
teu raciocínio, muitas vezes a tua astúcia, a sua esperteza. Então você está desenvolvendo técnicas. Então, só para a manutenção do nosso aparelho físico já é algo que nos impulsiona para a evolução. Somente o fato da gente ter que alimentar. Por isso que tem que alimentar todo dia, porque a gente tem que se agitar para que isso aconteça. Aí a gente tem que se agitar também para dar uma limpadinha no corpo. Você pode ver que toda hora a gente tem que dar uma limpezinha, dar um trato no cabelo, né? Um desodorantezinho, um banhozinho, umas coisinhas, umas higienes mais requintadas, né? Tudo isso você se movimentando. Tudo isso, Valdemir, é importantíssimo para o nosso físico, é saúde. Uhum. Você está aprendendo a manter a máquina. Imagina o espírito, se não é importante. Se o corpo físico é perecível, é importantíssimo, senão ninguém aguenta, né? Ficar perto. Imagina o espírito. Vocês acham que... já passou do horário. Na hora que começa a ficar bom, pegamos uns assuntos meio estranhos, acaba. Vocês acham que o nosso espírito, nosso corpo perispiritual, também tem uns cheirinhos? Deve ser uma verdade. Enquanto perispírito. Até o pensamento tem cheiro, né? Pois é. Então, aqueles que estão voltados para o mal, que têm práticas duvidosas, práticas maléficas, imagina que exala o seu perispírito. Emmanuel fala do pensamento, né? O pensamento negativo tem cheiro de cebola podre. É? Cebola? Cebola? Foi Emmanuel que falou. Imagina eles ter que vir lá de cima fazer uma visitinha para nós, o que deve sofrer, né? Eles devem sofrer bem. Mas faz parte. Terminei, né? Já falei muita besteira hoje. Perdoem minhas piadinhas, mas retém só o que é bom, o que for ruim, vocês descartam. Tá bom? Boa semana para todos. Semana que vem estamos aí. Com paz, muita fé.